Olá, boa tarde, 12h04, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 24 de junho de 2024. Participe com a gente mandando a sua sugestão ou a sua opinião aqui para a redação da TV Câmara Campinas. Anote aí, 19 97829 3776, ou você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, bem abaixo aqui de mim, e aí você pode direto mandar aí a sua sugestão ou a sua opinião. Confira agora os destaques desta edição. Comissões da Câmara realizam as últimas reuniões, fechando o primeiro semestre legislativo. Comissão de Legalidade debate 2 projetos em audiências públicas. Hoje é dia da 39ª reunião ordinária. 21 itens devem ser analisados pelos parlamentares. De olho na educação, quadro semanal aborda a importância das autoras brasileiras. Eleições 2024. Justiça Eleitoral está em busca de voluntários intérpretes em Libras para auxiliar eleitores surdos no dia do pleito. E a gente abre a edição desta segunda-feira já falando de oportunidades de trabalho, porque de acordo com o CEPAT Campinas, na nossa cidade há mais de 300 vagas disponíveis e nós vamos conferir algumas delas. Olha só, nós temos aqui por ordem alfabética lá no site cepat.campinas.sp.gov.br já a primeira vaga que aparece de ajudante de açougueiro. Aqui nós temos na primeira coluna os requisitos, no caso para esta vaga moradores de Campinas, Valinhos, que vai auxiliar as atividades realizadas no açougue, facilitar o processo dos açougueiros, armazenar, organizar, movimentar produtos em câmaras frias, pesar, embalar, abastecer balcões e cuidar da limpeza geral, garantir o abastecimento, boas condições de vendas e a satisfação dos clientes. Para esta vaga, na segunda coluna já aparece o número de vagas disponíveis, tem que ter ensino médio completo, o salário inicial é de R$ 2.388, o bairro é no Taquaral, aqui na cidade de Campinas, para essa vaga. São aí número de 6 vagas para esta profissão. Depois a gente tem ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, de eletricista, ajudante de motorista, ajudante de obra, analista contábil, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, de loja, de auxiliar de armazenamento, auxiliar de compras. Nesse caso aqui é para estágio. Olha, a gente percebe bem aqui, nesse caso nós temos uma vaga com ensino superior incompleto, pode ser morador de Campinas, Hortolândia, Sumaré ou Valinhos e vai analisar ordem de pedido, precificar, gerar e comprar pedidos através do sistema. Essa empresa fica no Parque Rural Fazenda Santa Cândida. O salário inicial para o estagiário é de R$ 1.200. Nós vamos então aproveitar que estamos aqui no site e para a página seguinte, que é a página número 2. Está carregada, olha só. Auxiliar financeiro, balconista, chefe de seção. Essa vaga é para o Jardim Santa Mônica com salário inicial de R$ 2.680. Ensino médio completo, são 7 vagas que vai fazer aí a gestão de equipes no setor de supermercado. Empacotador, encanador, estoquista, fiscal de loja, marceneiro, motorista de caminhão. Tem várias empresas, cada uma tem um número de vagas e tem aí um salário inicial. Olha, a gente tem salário para motorista de R$ 2.479, R$ 2.269, R$ 2.300. Os detalhes, claro, está lá no site cepat.campinas.sp.gov.br e nós vamos agora para a última página desse número de vagas. Olha, só essa empresa no Jardim Santa Mônica, que é um supermercado, tem 27 vagas para operador de caixa. Ele vai realizar o atendimento ao cliente, abertura e fechamento de caixas, seguindo aí normas da empresa. 27 vagas, o salário inicial é de R$ 2.037. Lembrando que todas as vagas do CEPAT você pode depois agendar para fazer essa entrevista ou mesmo
conseguir a sua carta de recomendação através do atendimento eletrônico do CEPAT. Logo aqui, ó, à minha direita, daqui a pouco eu vou clicar para você ver, mas nós temos 3 unidades em Campinas. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales 427, no Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues 3900, no Parque Universitário, e lá no distrito do Campo Grande, a unidade do CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902. Só que se eu quiser fazer esse atendimento online da minha casa para saber mais informações ou mesmo já pedir essa recomendação, eu vou aqui, ó, no cantinho direito, eu vou clicar aqui, vamos ver o que aparece, olha. Vai aparecer um formulário em que você vai colocar aí todas as suas informações, iniciar o bate-papo com a atendente que está lá no CEPAT e já fazer esse agendamento, se for o caso, ou mesmo conseguir a sua carta de recomendação. Mais informações no cepat.campinas.sp.gov.br. E falando em atendimento eletrônico, o serviço 156 de atendimento à população de Campinas, disponível pelo WhatsApp, foi atualizado para receber solicitações de todas as áreas da administração pública municipal. Agora é possível fazer as solicitações a qualquer hora do dia ou da noite, todos os dias da semana, incluindo os feriados, pelo número 19 21160156. 19 21160156. A gente lembra que o serviço do WhatsApp da Prefeitura de Campinas foi implantado em dezembro de 2026. É uma solução inovadora que utiliza a inteligência artificial e inicialmente oferecia apenas alguns serviços básicos, como consulta a benefícios do cadastro único, orientações sobre alvarás de uso, emissão de segunda via de plantas e ficha informativa. Então a gente reforça aí, olha, anota 19 21160156. Claro que o serviço 156 da Prefeitura continua valendo se você quiser fazer aquela ligação para ter o seu protocolo. O WhatsApp também dá o número de protocolo sobre qualquer pedido ou informação que você precise aqui da Prefeitura de Campinas. Agora a gente vai falar sobre as eleições de 2024 que acontecem em outubro, porque olha só, com o objetivo de ampliar a inclusão e possibilitar o pleno exercício da cidadania, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo vai convocar voluntários com conhecimento em Libras para participar das eleições de outubro. A ideia é que os colaboradores atuem como apoio logístico nas eleições para oferecer o atendimento adequado às pessoas surdas ou com deficiência auditiva, orientando o local das sessões eleitorais e informando sobre eventuais alterações de sessão no dia da votação. Confira na reportagem como colaborar com a Justiça Eleitoral. Quem tem conhecimento em Libras, a língua brasileira de sinais, poderá atuar nas eleições deste ano. Uma campanha lançada pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, quer garantir um processo eleitoral mais inclusivo às pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Para participar do pleito, os voluntários precisam estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e preencher apenas um formulário. Todo e qualquer voluntário para trabalhar nas eleições, ele deve se cadastrar através do canal do mesário, disponível no site do TSE. Basta digitar canal do mesário no Google, que vai aparecer o link, a pessoa se cadastra e coloca as respectivas informações. Para aqueles que têm o conhecimento em Libras, é importante colocar lá que essa é uma mão de obra qualificada e que faz muita diferença no dia das eleições. Nas eleições gerais de 2022, 1.216 pessoas foram cadastradas para ajudar o eleitorado.
sendo 225 na capital e 991 no interior. Ainda segundo a chefe do cartório eleitoral em Campinas, são necessários mais de 2.000 voluntários para compor o quadro de apoio logístico na cidade. Na prática, os cartórios eleitorais vão entrar em contato com esses mesários que se cadastrarem. É importante deixar e-mail atual, WhatsApp atual, telefone atual, para que a gente possa entrar em contato e alocar essa pessoa no local de votação. Não, ela vai passar por um treinamento relativo aos trabalhos da eleição, né, para a gente poder instruir como que funciona o dia da eleição para essa pessoa, como é o funcionamento de uma sessão, da urna eletrônica. Esse treinamento ela vai receber. O valor do auxílio alimentação será de R$ 60. Além disso, Egli destaca outros benefícios para quem se voluntariar, ajudando assim a integrar esses eleitores nesse importante ato de cidadania. Os benefícios são 2 dias de folga para cada dia de convocação, essa pessoa vai conseguir. Ela tem direito a desempate em concursos públicos, né, tempo de desempate em concurso público, caso isso esteja previsto em edital. No dia das eleições também ela vai receber um vale alimentação para que ela possa se alimentar no dia. De extrema importância a inclusão das pessoas que dependem dessa linguagem, que a maioria das pessoas, infelizmente, não está habilitada a ter uma conversa específica com uma pessoa que demande a linguagem de Libras. Então a gente pede que quem tem o conhecimento e possa nos ajudar no dia da eleição, que se cadastre e se voluntarie, para a gente poder incluir essas pessoas. O primeiro turno das eleições municipais será realizado em 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 27 do mesmo mês, nas cidades com mais de 200.000 eleitores, em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta. Tem sim, no Google ela também vai encontrar nossos telefones, só digitar cartórios eleitorais de Campinas e entrar em contato com a gente, que a gente sana qualquer dúvida que a pessoa tiver. E qualquer informação que você precise a respeito das eleições, você acessa lá o site do tribunal. É o tse.jus.br. Tem tanto sobre essa questão dos voluntários, que são os intérpretes de Libras, que possam aí auxiliar no dia das eleições, quanto também qualquer outra informação a respeito de como votar, a respeito do título de eleitor e tudo mais sobre essas eleições. Lembrando que a TV Câmara Campinas fará uma cobertura especial no primeiro turno e se tivermos o segundo turno também. Agora vamos falar sobre as notícias do Legislativo, um resumo do que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas com o trabalho dos vereadores, porque a Comissão de Legalidade realiza 2 audiências públicas para debater o reajuste auxiliar e técnico de radiologia e também uma alteração interna no orçamento da casa. O vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, conduziu as audiências públicas 26 e 27 da Comissão de Constituição e Legalidade, realizadas na última sexta-feira no Legislativo Campineiro. A 26ª audiência debateu o projeto de lei complementar 47 de 2024, de autoria do prefeito, sobre a aplicação dos artigos 7º e 10º da Lei 12.985, de 28 de junho de 2007, aos cargos de auxiliar de radiologia e técnico em radiologia. Na verdade, esse projeto de lei tenta reparar uma injustiça cometida contra os profissionais de radiologia, sejam técnicos, auxiliares da Prefeitura Municipal de Campinas, na elaboração da lei lá em 2007, que reestruturou o plano de cargos e salários e deu um tratamento diferenciado para eles. O assessor da Secretaria Municipal de Gestão de Desenvolvimento e Pessoas, Leandro Romanini, falou sobre a proposta e objetivos do projeto. Esse é um pleito já um pouco antigo da categoria, que eles vieram apresentando há alguns anos, e na pauta deste ano, da campanha salarial, foi apresentado e o governo acabou acatando e por isso encaminhou essa minuta
de projeto de lei para fazer, para atender a demanda solicitada da categoria de fazer a remuneração pelos vencimentos integrais e não proporcionais pela jornada. A reunião contou com a participação de alguns profissionais da área que há mais de 15 anos aguardam pela decisão. Era uma luta antiga que eles vinham reivindicando. Esse ano essa luta foi também encampada pelo Sindicato dos Trabalhadores, constou da pauta de negociação e o prefeito encaminhou esse projeto para a Câmara. Por se tratar de um projeto de lei complementar, o nosso regimento e a lei orgânica exige, antes dele ser votado em segunda discussão, a audiência pública, que é para esclarecer para a sociedade e para os interessados também o objetivo do projeto de lei. Então, com essa audiência pública, a gente cumpriu essa exigência legal. Agora, o projeto está adequadamente instruído para seguir sua tramitação e ser aprovado pela Câmara e devolver um direito a esses profissionais que trabalham com muita dedicação, com profissionalismo, uma área assim, exposta a risco, trabalhar com radiologia, mas eu acho que a partir de agora é feita justiça a esses profissionais. Logo após, foi realizada a 27ª audiência para apresentar o projeto de lei ordinária 153 de 2024, de autoria da Mesa da Câmara, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2024 da Câmara Municipal de Campinas. O diretor-geral do Legislativo, Ronan Domingues Vieira, explicou a necessidade do crédito adicional especial. O objetivo desse projeto, presidente, público que nos acompanha, a partir do ingresso de novos servidores concursados na Câmara Municipal de Campinas, que se deu neste mês de junho de 2024, se faz necessário o pagamento de valores para a previdência complementar do servidor público. Até então, nós não tínhamos essa necessidade, porque o quadro de servidores da Câmara Municipal ingressou via concurso público há pouco mais de 7, 8 anos atrás, e o fundo complementar, a previdência complementar, foi criada no município há pouco menos de 3 anos. Então, os novos concursados que ingressam a partir do início de 2022 no funcionalismo público têm essa oportunidade de contribuir com a previdência complementar. Então, a Câmara Municipal, aprimorando o seu orçamento para essa necessidade, presidente, cria uma dotação específica, conforme o plano de contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para poder efetivar o pagamento e cumprir com a legalidade da contribuição da forma mais adequada possível. Para o presidente, assuntos de grande relevância e que precisam ser levados ao conhecimento do público através das audiências. Muitos projetos, depois da realização de audiência pública que tramitaram pela Casa, foram emendados ou aperfeiçoados a partir do debate, discussão e sugestões trazidas em audiência pública. Agora nós vamos falar de reuniões na Câmara, especificamente da chamada primeira parte. Porque olha só, por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara promoveu um debate sobre geriatria com foco nos riscos das quedas para os idosos. Anualmente, 40% das pessoas com 80 anos ou mais sofrem quedas. No evento realizado no plenário do Legislativo, a geriatra Fátima Bastos, também membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, fez uma palestra orientando a população sobre como é possível adaptar as residências para evitar os acidentes. Confira na reportagem. A primeira parte da 38ª reunião ordinária trouxe um debate sobre geriatria e os cuidados no dia a dia do idoso. A iniciativa foi do vereador Luiz Cirilo. É na chamada primeira parte, realizada antes de uma sessão ordinária e com duração de 45 minutos, que os vereadores discutem os temas por eles solicitados. O debate contou com a participação da médica geriatra Fátima Bastos,
membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, fundadora de uma clínica de reabilitação para idosos e ex-presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. E por que é importante falar sobre esse tema? Porque nós sabemos que muitas pessoas que caem, morrem no primeiro ano de vida após uma queda. O risco é real, acontece. Infelizmente, o percentual de queda, na medida em que a faixa etária vai aumentando, ele se torna ainda maior, né? E cabe a todo familiar ajudar, contribuir para que minimize o problema, né? O tema coincide com o Dia Mundial de Prevenção de Quedas, criado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e comemorado em 24 de junho. De acordo com a geriatra, todo ano 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas, sendo que 25% dos casos são registrados em áreas urbanas. Tem coisas que a gente pode fazer de uma forma prática, não precisa gastar uma barra de inox, por exemplo, que não tem condição de comprar, a pessoa pode fazer isso com cano, né, com uma adaptação. Além disso, é importante que a casa esteja sempre bem iluminada, com corrimãos nas escadas, e que os moradores evitem o uso de tapetes e passadeiras quando o imóvel for compartilhado com idosos. Eu acho que é importante essas palestras que a gente faz para pessoas que não são da área científica mesmo, né, para a parte leiga, para orientação. Inclusive, acho que todos nós sempre temos uma pessoa idosa próxima, né? Se não na própria família, assim, na linha direta de pais, nós temos tios, amigos. Então, nós temos que sugerir realmente que se faça uma limpeza na casa. Tentar procurar adaptar o imóvel para a faixa etária que está sendo utilizada. Agora a gente vai falar das comissões permanentes. Nós estamos encerrando o semestre legislativo e muitas delas já realizaram as últimas reuniões justamente para determinar trabalho, analisar projetos e tudo mais. E olha só, a Comissão Permanente de Cultura da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Igor Diego, promoveu a 5ª reunião deste ano para debater as responsabilidades e consequências das emendas parlamentares a eventos culturais na cidade. O vereador e presidente da Comissão Permanente de Cultura, Igor Diego, presidiu a 5ª reunião ordinária da comissão para debater responsabilidades e consequências das emendas parlamentares para eventos culturais em Campinas. Como presidente da Comissão de Cultura, é importante a gente trazer esses assuntos polêmicos para dentro da casa, né? Porque é um cenário novo no município de Campinas. A Secretaria de Cultura ela recebeu um montante de quase 15 milhões de reais da Câmara Municipal e junto com esses recursos que são bastante comemorados, vem as responsabilidades, entender qual é a responsabilidade do Poder Legislativo, o Poder Executivo e os fazedores de cultura. Nós tivemos aqui a sociedade civil organizada presente. No segundo ano de emendas impositivas, a distribuição de recursos demandou mais estrutura da Secretaria de Cultura. A gente está aprendendo a cada dia, né, com a utilização das emendas, inclusive é um desafio também para o Poder Executivo, tanto quanto o Legislativo, porque muitas vezes a Secretaria não estava preparada por um montante de demanda, como é o caso, por exemplo, da cultura. Nós já pedimos uma reestruturação da Secretaria de Cultura, para que a cultura é assim, eles têm 116 eixos culturais hoje no município, e muitas vezes os outros eixos que não tiveram emendas contempladas acabam sendo prejudicados, porque a gente acaba utilizando todo o RH e a expertise da Secretaria de Cultura para atender as demandas impositivas, porque é impositiva. Para o ano de 2024, a gente passa a ser detentora do primeiro lugar em maior volume de recursos, de emendas, excluindo a saúde, porque a dotação da saúde, das emendas para a saúde é carimbada, né? Ela tem aí já uma separação. Então, a gente passa a ser a primeira secretaria com maior volume, mais de 14 milhões, porém com a mesma estrutura, né? Uma secretaria que é sabido, o vereador Igor já, inclusive, já protocolou documentos
no sentido de que a gente possa fazer uma reestruturação da nossa secretaria. A vereadora e membro da comissão, Paola Miguel, pontuou o aspecto inclusivo das emendas impositivas. Quando a gente faz um processo de criminalização da cultura, a gente está prejudicando toda uma sociedade, toda a cidade de Campinas, que tem muita dificuldade de ter acesso a isso, principalmente quando a gente fala das regiões mais distantes da cidade, né, já que a gente tem espaços de cultura centralizados na região central e o que tem chegado na periferia, principalmente, é através das emendas. O vereador Paulo Búfalo, que também é membro da Comissão de Cultura, destacou a importância do orçamento para a pasta. A emenda impositiva, embora seja importante, as emendas elas não podem sustentar uma política de Estado. A política do Executivo e a política de Estado, ela precisa ter um orçamento consistente e que não dependa de posicionamentos políticos como do parlamento, por exemplo. Se não muda o parlamento, daqui a pouco esvazia totalmente o orçamento da cultura. E a Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais realizou a última reunião do semestre e analisou o trabalho realizado até aqui. O vereador Permínio Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, realizou a última reunião deste primeiro semestre, antes do recesso parlamentar que acontece em julho, e analisou as conquistas que o município de Campinas possui. As principais políticas públicas aqui na cidade de Campinas é o SAMU Animal, que é um serviço de atendimento móvel para animais atropelados, doentes ou em situação de risco. O Castramóvel, ele é uma unidade móvel que leva castração gratuita para animais de todas as regiões da cidade. É muito importante o Castramóvel, por quê? Porque são feitas 1000 castrações em cada programa que é feito em determinadas regiões, onde é feito um estudo do controle populacional desses animais. E 1000 castrações é muito importante para os animais aqui na cidade de Campinas. O vereador ainda abordou os desafios e perspectivas da causa animal em Campinas. O principal desafio é a grande quantidade de animais em situação de rua que sofrem com fome, doenças e maus-tratos. É fundamental continuar investindo em políticas públicas de controle populacional, atendimento veterinário e educação para tutores. E a conclusão é que Campinas é um exemplo a ser seguido na área da proteção animal. As políticas públicas implementadas pela cidade demonstram o compromisso do poder municipal com o bem-estar animal e a construção de uma sociedade mais justa e inclusive para todos os seres vivos. E como eu já disse, nós estamos aí no encerramento do primeiro semestre. Temos esta semana mais 2 reuniões ordinárias e depois entra o recesso parlamentar, em que não acontecem as reuniões internas de comissões, debates públicos ou mesmo as reuniões para votação de projeto. Mas hoje nós temos 21 projetos na pauta da 39ª reunião ordinária. Entre as propostas está em análise final o projeto de lei do vereador Paulo Haddad, que disciplina a instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações e afins autorizados, homologados ou fiscalizados pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Na prática, a proposta estabelece novas regras para a instalação de antenas de celular em Campinas. A lei atual, que rege o tema, é mais antiga e a nova regra vai permitir a instalação de novas antenas, necessárias em especial em virtude da tecnologia de conectividade 5G. Também na pauta desta segunda-feira está para a votação definitiva a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, que na última quarta-feira foi tema de audiência pública. A LDO tem como principal finalidade definir as prioridades de investimentos e orientar a elaboração do orçamento de Campinas para o ano que vem,
priorizando as ações e investimentos em áreas sociais, austeridade na gestão de recursos públicos e a modernização da gestão governamental. Outra proposição que deve passar por análise final na 39ª reunião ordinária é a que cria a Lei do Puxadinho Social, de autoria do vereador Cecílio Santos. Ela institui um programa para a regularização de construções clandestinas ou irregulares, especificamente feitas em conjuntos habitacionais ou empreendimentos de interesse social. O projeto de lei estabelece critérios a serem definidos para a regularização e também um prazo de até 2 anos a contar da publicação da lei, prorrogáveis por mais 2 para que os proprietários regularizem os imóveis. A sessão será aberta às 6 horas da tarde no plenário, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E é claro que se você não puder vir pessoalmente à Câmara Municipal de Campinas, acompanhe a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra. Também nós temos a transmissão pelo youtube.com/TV Câmara Campinas, no Facebook da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, além no streaming que está lá no site do Legislativo Campineiro. E a pauta completa com os 21 itens você confere lá no www.campinas.sp.leg.br. E na estreia do técnico Pintado, o Guarani foi até Maceió enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé pela 12ª rodada da Série B. Vamos conferir? Logo aos 5 minutos, o Bugre perdeu uma grande chance de abrir o placar com o zagueiro Léo Santos, que jogou por cima do gol. A resposta do time alagoano foi imediata. GG puxou da direita para o meio e chutou de longe, fazendo o goleiro Vladimir trabalhar. O time da casa gostou da jogada e aos 28 minutos, Mike repetiu o lance e Vladimir espalmou. A bola sobrou para Léo Pereira, que cruzou na cabeça de GG para balançar as redes. No final da primeira etapa, o Guarani tentou empatar a partida em jogada individual de Ayrton. O jogador bugrino chutou de esquerda, mas a finalização foi para fora, passando perto da trave direita do goleiro Matheus Albino. No segundo tempo, sob uma forte chuva, o gramado ficou pesado e a bola escorregadia. A alternativa foi o jogo aéreo. E o Guarani, com o centroavante Caio Dantas, tentou, mas parou nas mãos de Matheus Albino, não sendo suficiente para reverter o placar. Jogando com estratégia, o CRB buscou prender a bola no campo de ataque e gastar o tempo no relógio até o apito final. Fim de jogo, CRB 1, Guarani 0. E com a derrota na estreia do técnico Pintado, o Guarani chegou a 8 jogos sem vencer, amargando a última colocação com apenas 5 pontos. Agora do esporte para a educação, porque, olha, as autoras brasileiras, escritoras, têm conquistado cada vez mais espaço, principalmente entre os estudantes. E este é o tema do De Olho na Educação de hoje. Bom, é o quadro De Olho na Educação, pessoal, e olha só que assunto importante, a gente vai falar sobre as autoras brasileiras. Por isso a gente vai bater um papo aqui com a Vanessa Botasso, que é coordenadora de redação, para falar justamente sobre isso. Antes de mais nada, tudo bem? Muito obrigada por atender a gente aqui, Vanessa. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Bom, vamos lá, certamente, não é, as escritoras, autoras têm uma importância muito grande aí na vida das pessoas que estão se formando, dos estudantes. Como é isso para a gente começar esse bate-papo aqui? Sim, realmente, as escritoras brasileiras, elas cumprem um papel muito importante na literatura nacional. O estudo delas, inclusive, é parte do currículo nacional. Na Base Nacional Comum Curricular é mencionada a importância de os estudantes
desde as séries iniciais, entrarem em contato com as escritoras, não só as escritoras por serem mulheres, mas porque elas contribuem para aumento da diferença de perspectivas sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre a vida. Uma vez que a gente lê escritores, né, que são homens, a gente conhece o mundo pelo viés e pelo olhar masculino. As escritoras vêm contribuir com esse outro viés, essa outra perspectiva, muitas vezes mais sensível, mas outras tantas vezes mais crítica, mais aprofundada, mais complexa, sobre quem somos, como vivemos no mundo, o que é ser e estar no mundo a partir da perspectiva feminina. Boa, você começou já tocando num assunto super interessante, não é? Às vezes mais sensível, outras vezes mais firme e tudo mais. Gostaria que você se aprofundasse um pouco mais sobre isso. A literatura brasileira, constituída por escritoras brasileiras, é uma literatura muito forte. Eu penso em literatura feminina, escrita por mulheres no Brasil, e eu penso na força que elas tiveram, inclusive o potencial de transformação da própria literatura nacional. Olha só. Exatamente. Se formos pensar, por exemplo, na consolidação da literatura infantil. Muita gente costuma associar a literatura infantil ao queridíssimo Monteiro Lobato, por toda a sua influência com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a Cecília Meirelles, por exemplo, foi muito importante na consolidação de outro tipo, outro viés de literatura infantil. O viés da poesia, dos contos, exatamente. Muito lida nas escolas, pelas crianças desde cedo. Bom, e o que mudou, Vanessa, de lá para cá? Daquele tempo, não é? Do Pica-Pau Amarelo, também da Cecília, para cá. O que a gente tem de novidade aí? Acho que, primeiro de tudo, os temas. Também as mulheres escritoras, elas se consolidam como escritoras não há muito tempo. Se a gente for pensar do que depende uma mulher para se tornar escritora na história do Brasil, não só na história geral, mas do Brasil, ela depende também de se afirmar socialmente, politicamente, economicamente, como uma pessoa que pode assumir determinados papéis na vida pública. Então não foi tão fácil assim. Na medida em que as mulheres ocupavam papéis mais ligados aos afazeres domésticos, elas também não tinham tanta visibilidade na vida pública. Quando elas passam a ganhar essa visibilidade, a gente começa a conhecer melhor os seus escritos. Então, para começo de conversa, a força dessas mulheres na literatura nacional vem também com a força de afirmação do papel feminino na vida pública. E isso puxa uma série de temas. A afirmação da mulher, o papel e a importância da mulher, a afirmação da subjetividade feminina, o que é ser mulher e o que é a contribuição da mulher dentro da vida social. E aí eu acho que também a outra parte importante é a formação do público leitor. No Brasil, boa parte do nosso público leitor é formado por mulheres, mas é um público leitor que vai encontrar formas de identificação, né, com aquilo que está sendo lido. Bom, você citou aí a Cecília, né? Tem mais mulheres que você gostaria de destacar, que são tantas e tantas, mas senão a gente precisaria de umas 2, 3 horas para ficar falando, né, Vanessa? Quem mais você destacaria aqui no De Olho na Educação? É verdade. Acho que a Cecília Meirelles, ela cumpre esse papel, né, especial, singular na literatura infantil. Não dá para não mencionar a Lígia Fagundes Telles, pela sua importância na Academia Brasileira de Letras. Eu, particularmente, gosto muito dos escritos da literatura fantástica. Ela foi, então, uma forte contribuinte para essa estética literária dentro do Brasil e também esse estilo de composição contos, ou seja, narrativas mais curtas, narrativas também mais envolventes, misteriosas. E, por fim, não menos importante, a Clarice Lispector. A Clarice Lispector né, até hoje, o grande nome na literatura brasileira. Conhecidíssima. Né? Teve influência também na literatura geral, né, em outros escritores de outros países. A importância dela é sem nome. Eu falo dela, eu até me arrepio. Porque a importância foi além, né, de se afirmar como escritora e falar sobre temáticas femininas. Ela propôs uma nova estética, uma estética que até então se inaugura no Brasil por ela. E desde então tem ela como referência. A escrita no fluxo livre de consciência. Que época foi mais ou menos, Vanessa? Ela se encaixa mais ou menos no modernismo, aquele período pós-Segunda Guerra. É aí o momento em que a gente tem o boom dos escritos, né, da Clarice Lispector. E até hoje conhecida por várias adaptações para séries e filmes dos livros dela. Por exemplo, A Hora da Estrela.
a famosa personagem Macabea, que em toda a sua contradição, a sua complexidade, marca também a jornada de uma mulher em busca de se compreender dentro das suas falhas, dos seus erros, mas também dos seus sonhos, dos seus desejos, né? Uma realidade que é, ao mesmo tempo, particular das mulheres, mas ao mesmo tempo universal de todo ser humano. Bom, e tudo isso aí tem sido cobrado em prova, como é que tá? Inclusive, a gente estava conversando antes de iniciar aqui o programa, o nosso quadro de Olho na Educação, sobre, evidentemente, que a partir de 2026 também... Como que é? Conta você, vamos lá. É isso mesmo. Só para marcar a importância desse tema, a FUVEST, que é o vestibular, a instituição responsável pelo vestibular que permite o ingresso na Universidade de São Paulo, que é atualmente a de maior renome no Brasil e também no mundo todo, né? Esse vestibular tomou uma medida revolucionária. No vestibular de 2026, a lista de livros obrigatórios para leitura é composta apenas de escritoras mulheres. 100%. 100%. E aí os porquês gerou a divisão de opiniões, né? Entre uma polêmica. Uma polêmica. Algumas pessoas que entenderam isso como importante, no sentido de reconhecer a importância das escritoras. Em comparação a outras listas, a gente teve anos e anos de listas de leitura obrigatória formadas por escritores homens, estritamente homens, né? Quando a gente troca isso para escritoras mulheres, isso gera a polêmica, né? Por que tirou Machado de Assis, por exemplo? Qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião a respeito disso é um pouco diplomática, para ser muito sincera. Eu acho muito importante que todos os estudantes tenham acesso à diversidade de perspectivas na hora de ler, porque no fim das contas, o que a gente quer com a literatura na escola? A gente não quer só que o aluno conheça o cânone literário, ou seja, aqueles maiores escritores, né, Machado de Assis, aqueles que realmente são conhecidos também muito fora do Brasil. Mas a gente também quer que eles se formem como leitores. Para se formar como leitores, é preciso gostar do que se lê. Então é muito importante ter diversidade de autores, de estéticas, de propostas, de tipos de gêneros literários. Então talvez fechar no 100% não seja o melhor caminho, mas as escolhas foram muito boas, muito acertadas. E além de trazer mulheres, trazem mulheres em diferentes lugares de fala e lugares no mundo. A gente tem mulheres negras, mulheres brancas, mulheres periféricas, mulheres no centro da nossa sociedade. Então conseguiu abarcar uma grande diversidade também. Bom, quais as orientações, as dicas que você dá para a galera que quer, não é, aprender um pouco mais sobre isso, se envolver nesse fantástico mundo da leitura? O que você pode passar aí para o pessoal que está acompanhando a gente, os próprios estudantes que também estão se preparando aí para as provas? O que você pode falar sobre isso, Vanessa? Bom, se você está se preparando para uma prova, acho que é fundamental não ter medo da leitura que está sendo cobrada para essa prova. É o caso, por exemplo, da USP, né? Poxa, uma lista só de escritoras mulheres. Ai, que medo, o que eu vou entender desse livro? Existe, claro, um nível de leitura que a gente gostaria que os alunos atingissem, mas principalmente é a experiência de leitura que essa prova gostaria de proporcionar para esses candidatos, para esses estudantes. Então, leia. Se abra para ler de fato as obras, não lê o resumo, né, o comentário, né, lê de fato. Sem migué, né? Sem migué. Bom, isso para os estudantes, mas e, por exemplo, para um pessoal mais velho que já não estuda mais e falando, puxa vida, olha a Vanessa falando, que bacana, gostaria de voltar a ler, ou de repente, não é, começar a ler obras como essas. O que você poderia falar, Vanessa? Legal. Acho que alguns indicadores... Nunca é tarde para começar, é tarde. Né? Não, nunca é tarde. Para quem não tem esse hábito e também não conhece nem mesmo os nomes dessas mulheres, né? Acho que alguns indicadores são importantes. Algumas editoras, grandes editoras, por exemplo, costumam liberar os rankings dos livros mais vendidos. E, surpreendentemente, um dos livros que está lá no nosso top 3 há algum tempo no Brasil é da Carla Madeira. É uma escritora da literatura contemporânea. Ela vive hoje e escreve hoje, né? Então, conferir um pouquinho desses rankings, né? Quem está aí sendo lido, quem está sendo mais procurado. Conferir algumas premiações, o Prêmio Jabuti, por exemplo. Aí, né? Com certeza. Né? Quem recebe a premiação, por qual livro, né? Então, fica aí uma dica. A Carla Madeira está fazendo bastante sucesso na literatura contemporânea. Bom, vamos lá então, não é? Passou rápido, hein? Também a Vanessa fala super bem, né? É especialista da área, fala fácil e tudo mais. Quais as suas considerações finais?
Bom, minha consideração final é um grande agradecimento pela oportunidade de falar sobre mulheres na literatura. Eu vou tomar a liberdade de puxar uma citação de uma mulher que não é brasileira, mas ela foi uma grande escritora, Virginia Woolf, e ela fala que para que a mulher possa se tornar escritora, ela que viveu no século XIX, para que uma mulher possa se tornar escritora, é preciso que ela, acima de tudo, tenha um teto todo seu. Então, o que significa um teto todo seu? Que ela tenha moradia, que ela tenha segurança, que ela tenha projeção dentro da vida pública, que ela tenha reconhecimento. Então, ler essas mulheres também, de alguma forma, é colocar um tijolinho a mais nessas casas em busca dos tetos todos dessas mulheres. Boa, tocou até o sinal, tá na hora da gente encerrar mesmo. Agora já deu. Valeu, obrigado, Vanessa. Obrigada, muito obrigada. Bom, pessoal, é isso aí, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Hora de falar da previsão do tempo para esta terça-feira, porque de acordo com o clima-tempo, amanhã será mais frio que hoje, teremos sol com algumas nuvens, olha só, e não chove. As temperaturas aqui em Campinas ficam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus, ou seja, gente, melhor sair aí com um pouquinho, aquela roupinha, leva uma roupa fresca, mas leva uma blusinha, porque sempre a gente tem vento no final da tarde que esfria um pouco. O Câmara Notícia fica por aqui. Obrigada pela companhia. Lembrando que hoje às 6 horas da tarde a gente tem a 39ª reunião ordinária. Continue com a nossa programação. Uma boa tarde. Tchau.